Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Igualmente, Bernardo. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre os 7 sábios da Grécia. A ideia, como lembramos todas as vezes, não é esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas sim, sob a luz da filosofia maneira clássica, conversarmos, refletirmos e, claro, como lembramos também, extrair as ideias mais úteis e práticas para as nossas vidas de um modo geral. Bom, antes de começarmos a falar sobre esses grandes sábios da Grécia clássica, que foram figuras muito importantes não só em seus períodos históricos, mas posteriormente também, claro, lembrando as menções que são feitas sobre eles através de Sócrates, Platão e outros grandes sábios, eu gostaria que você falasse primeiramente, Bernardo, sobre o que é a sabedoria. Porque quando a gente para refletir sobre esse termo, a gente chega a conclusões comuns, como, por exemplo, uma pessoa bem rica culturalmente, em termos de conhecimentos gerais, uma pessoa intelectual ou uma pessoa que tem uma destreza mental. Porém, sabemos, quando a gente se aprofunda um pouco mais através desses grandes sábios que a história da humanidade nos apresenta, que na verdade a sabedoria é algo muito mais profundo do que só um mero intelectualismo. Então eu gostaria que você falasse em linhas gerais sobre o que é a sabedoria segundo a filosofia maneira clássica. Creio que realmente é um tema importante buscarmos esclarecer o que, dentro do contexto da filosofia, estamos aí chamando de sabedoria. Porque realmente, quando se ouve falar em sabedoria, de forma geral, as pessoas vão pensar hoje assim que é poder falar de muitos temas, que é simplesmente poder acumular uma série de dados, uma série de informações, de tal maneira que o conceito de sabedoria fica muito limitado, às vezes, à intelectualidade, à erudição. A ideia aqui de sabedoria é algo mais profundo, que engloba isso e muito mais outras coisas. Então, quando a gente fala de sabedoria, estamos querendo significar assim as causas profundas, internas, por detrás das coisas, por detrás dos fenômenos. Quando os sábios falam da sabedoria, estão falando das leis do cosmos, das leis do universo, de tal maneira que o ser humano possa conhecer tudo isso e vivenciar tudo isso. Porque a sabedoria aqui, nessa forma de entendimento, ela não é só teórica, ela não é só contemplativa, porém ela também ela é prática, ela é vivencial, de tal maneira que o sábio é aquele que sabe se comportar, sabe se decidir, sabe tomar as decisões corretas, sabe agir de acordo a uma forma ética, moral, é aquele que tem desenvolvido seus potenciais, e isso é muito importante, porque essa visão da sabedoria como algo prático, porque justamente, ou seja, quem está destacando esses sábios na Grécia, isso é a própria história, a própria tradição filosófica, os próprios gregos reconheceram esses personagens. E por que eles reconheceram esses personagens? Porque eles não só tiveram ideias, pensamentos brilhantes, porém, eles participaram ativamente no processo de construção e de transformação das cidades gregas. Então, eles são reconhecidos como sábios, não só por tudo, pela grandiosidade do que eles ensinaram, mas também pelos seus feitos, pela forma como eles viveram, pelas grandes transformações positivas que eles proporcionaram no mundo grego. Então, dessa maneira, a gente começa a ver a sabedoria como algo mais amplo do que simplesmente memorizar um conjunto de informações. Sem dúvida, Bernardo, e ficou muito claro agora porque você abordou o tema de uma maneira prática, onde nós podemos compreender que a sabedoria integra a um conhecimento mais global da vida como um todo, de maneira mais profunda, ou seja, é o conhece-te a ti mesmo e, por consequência, vamos conhecer as coisas de um modo geral, integrando-as e não separando-as.
Agora, em relação a essa ideia de impulso civilizatório, Bernardo, que você toca, esses grandes sábios, eles influenciaram muito nesse processo, o qual vão beber os romanos depois, o qual vamos beber nós também aqui no Ocidente de um modo geral. Então, eles deixaram um rastro muito importante, uma pegada muito forte em termos de impulso civilizatório, do qual nós, até hoje, somos influenciados. Porém, quando vamos falar de outros sábios da Grécia, vamos perceber uma continuidade desse processo, através de Sócrates, que não é um desses grandes sábios, mas é uma figura que foi sábia também, segundo a sacerdotisa, ou seja, foi uma figura muito importante na cultura grega, tanto que ele demarca um momento histórico, ou seja, a filosofia existe antes e depois de Sócrates, por isso há os pré-socráticos, cabe lembrar também. E por isso eu quero lhe perguntar sobre essa ideia da transmissão, essa ideia da filosofia na Grécia clássica, porque esses sete sábios vão sedimentar um caminho muito importante, do qual depois outros tantos filósofos vão beber e até hoje, como eu disse antes, toda a humanidade, de certa maneira, usufrui disso tudo. Então eu gostaria que você falasse desse processo filosófico educacional na Grécia clássica. Então, esse aspecto histórico, realmente, ele é muito interessante, porque nós vamos ter que voltar lá, realmente lá no início da Grécia Antiga, lá por volta do século oitavo, para entender todo esse fenômeno. Então, assim, lá no século 8 e 7 antes de Cristo, aproximadamente, nós vamos ter os deuses e os heróis na mitologia grega como modelo de sabedoria, tá? Através das obras de Hesíodo e as obras de Homero, como a Odisseia e a Ilíada, ou seja, ali está se expondo uma série de heróis mitológicos, deuses mitológicos, que correspondem aos valores humanos, que retratam a sabedoria humana como um todo. Quando a gente já entra assim, no século sétimo e sexto, agora vão vir esses sábios. Hoje aqui vamos falar de sete. Para vários autores, esses sete podem mudar os nomes. Porém, não eram só sete sábios na Grécia, ou seja, nessa época se falam de mais de 20 sábios na Grécia. Então, eram grandes seres humanos com importantes feitos históricos. E entram aí esses sete sábios, os chamados pré-socráticos, e nesse momento ainda não se fala de filosofia. Não há ainda a filosofia, há o sábio. Ou seja, a palavra filosofia, como a gente estuda, filo é a busca, o amor, sofia é a sabedoria. Então a filosofia é a busca da sabedoria. Nessa época aí, século VII, século VI antes de Cristo, aí estamos os sófos, os sábios, que eles trabalham com uma linguagem muito simbólica, uma linguagem muito mítica também. Porém, já são seres históricos, já não são aqueles heróis, aquelas figuras mitológicas anteriores. E a partir do aí, século V e IV, vamos ter, já agora não vai se falar mais dos sábios, vão se falar dos filósofos. Agora, ou seja, já não há muitos sábios, agora há os amigos dos sábios, os filósofos. E esses grandes filósofos da Grécia clássica, realmente, como Sócrates, como Pitágoras, como Platão, às vezes a gente até reconhece ele como sábios, face à profundidade, à grandiosidade dos seus conhecimentos e da forma de vida deles. Então é todo um processo histórico que vai se desenrolando. Quando a gente fala Grécia, não é a Grécia que a gente vislumbra hoje. Ou seja, essa época dos sete sábios da Grécia, a gente está aí no século VII, século VI a.C. Temos que entender que a vida ali do povo grego girava em torno do mar Egeu. Então ali você tem várias ilhas. Várias dessas ilhas, inclusive hoje, fazem parte da Turquia. Tá? Então o que a gente chama de Grécia, de povo grego, é uma vasta região que corresponde realmente sim a o que hoje é a Grécia, mas também parte do que hoje é a Itália, e várias dessas ilhas das costas jônicas, ou seja, que hoje hoje seria da atual Turquia. Então ali é uma vida muito intensa em torno ali do mar Egeu, e a Grécia estava passando por vários conflitos
são várias guerras, invasões. Então, ou seja, nessa época ainda não chegamos na Grécia clássica, quando a gente imagina a Grécia, né, toda aquela potência cultural, filosófica. Então, esse auge ainda não havia chegado. A Grécia estava num período pouco anterior, estava passando por algumas tensões, né, algumas dificuldades. E justamente esses personagens, esses sábios, eles vão estar alavancando uma série de conhecimentos, uma série de oportunidades que vai realmente contribuir para isso que a gente conhece como a Grécia clássica, né? Sem dúvida, é importante essa sua cronologia histórica para que a gente entendesse mais o contexto como um todo, porque quando a gente se aprofunda um pouco mais na Grécia e começa a entender a sua história, o seu desenvolvimento, os seus filósofos, as suas escolas, a importância que elas tinham, sobretudo no âmbito social, e é por aí que percebemos a amplitude e o alcance que ela teve depois, dado a grandeza desses seres que desenvolveram esse movimento todo. Agora, falando desses sete sábios da Grécia, Bernardo, embora as datas, as cronologias não sejam algo fáceis de chegarmos a um consenso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles, suas frases, pensamentos, para que a gente entendesse um pouco melhor sobre cada um deles em relação àquilo que você nos trouxe. Então, se fala de mais de 20 sábios dessa época. De forma geral, Platão, Plutarco e Higino coincidem em destacar um grupo de sete. Mas só para a gente entender que nem todos os autores concordam quem são os sete, tem algumas variações, e que se fala que, na verdade, era um grupo de vários sábios. Porém, alguns desses já entram na época histórica da filosofia. Tá? Esses sete sábios que nós vamos destacar hoje, que é o mais convencional que a gente encontra, se refere então ao Píteco de Mitilene, Periandro de Corinto, Tales de Mileto, Solon de Atenas, Quilon de Esparta, Cleóbulo de Lindos e Bias de Priene. Então, acerca de informações deles, temos muita pouca coisa, tá? Ou seja, não temos livros que eles tenham deixado. E assim, o que se fala da vida deles é muita pouca coisa. É uma outra coisa, e o que temos de ensinamento deles são algumas frases que são atribuídas a eles. Mesmo assim, não é um consenso. Essas frases, às vezes, um autor atribui a um, o outro atribui ao outro, enfim. Mas o mais importante eu acho que a gente conhecer um pouco de cada um deles, ou algo que eles tenham feito, e alguma máxima aí, alguma frase importante, alguma frase de sabedoria que é atribuída a eles. Então não vou falar, não tem uma ordem aqui cronológica, mesmo porque essas cronologias também não são fáceis de definir, nem todos assim têm uma cronologia assim de data de nascimento, falecimento que seja algo assim realmente histórico, como um consenso. Vou falar assim dos que conhecemos menos e vou deixar por último Tales e Solon, que é o que nós conhecemos, temos mais informações em relação a eles. Então, primeiro, falar de Píteco. Píteco da cidade de Mitilene. Ele foi um governante, um estadista, e foi muito engraçado, foi curioso, muito interessante a forma como ele se tornou um estadista da cidade de Mitilene. Então, nessa época, a Atenas, cidade de Atenas, desafia a cidade de Mitilene para a guerra. E Pítaco falou: não, vamos fazer o seguinte, eu vou duelar contra o general ateniense. Quem vencer o duelo, aí a guerra fica a favor dele. E ele vence esse duelo e assim evita a guerra. A partir disso, ele se torna um governante da cidade de Mitilene por 10 anos, e depois se diz que ele, por vontade própria, se retira do cargo. Então era uma figura muito interessante. Se conta que depois que, nessa época que ele era estadista, o seu filho teria sido assassinado. E o assassino foi preso. E quando prenderam o assassino, ele teria dito: o perdão é melhor que a punição. E teria soltado, libertado o assassino.
Então a gente vê assim, nesses sábios, essa característica assim da busca da justiça, da retidão, da bondade. Nós vamos observar vários aspectos disso neles. Uma frase atribuída a Pítaco é: não faças o que não gostares que te façam. A regra de ouro da ética. Faça ao outro o que gostaria que fizesse a ti mesmo. Uma outra frase atribuída a ele, muito importante, é saber aproveitar a oportunidade. A oportunidade em grego é kairos. Então, isso para os sábios e filósofos gregos era algo muito, muito importante, do ser humano aprender a aproveitar as oportunidades que a vida nos coloca. Ou seja, sempre temos alguma oportunidade. Mesmo nos momentos de adversidade e dificuldade, há que saber reconhecer as nossas verdadeiras oportunidades e aproveitá-las. Outro personagem, outro sábio, então, o Periandro da cidade de Corinto. Então, ele também foi um governante dessa cidade. Ele nasceu em 627 a.C., faleceu aí mais ou menos 580, e durante o seu governo, a cidade de Corinto, que estrategicamente ela era de transporte, né, ali fluvial, marítimo, então a partir disso se tornou um grande centro, não só mercantil, mas também cultural. Então, de Periandro, realmente sabemos muito pouco de sua vida, e também de frase atribuída a ele, a gente destaca essa frase dele: tudo deve ser estudado com cuidado. Então, é muito importante isso, porque dentro dessa reflexão que a gente está fazendo da sabedoria, isso aqui é importante, ou seja, a sabedoria, ela incita a nossa investigação. Às vezes hoje a gente tem muita informação, que a gente passa os olhos, emitimos muitas opiniões rapidamente, preconceitos, e aqui ele fala: olha, o caminho da sabedoria não é assim. Você tem que estudar, investigar, aprofundar e assim ir avançando. Outro sábio é o Quilon de Esparta. Quilon de Esparta, então, ele contribuiu bastante para unir as cidades gregas na Liga do Peloponeso, e ele também ajuda a estrutura política de Esparta. Se atribui, então, a Licurgo uma série de questões políticas favoráveis em Esparta, porém o papel de Quilon foi decisivo aí. Porque como que era a estrutura política? Era muito interessante. Você tinha uma diarquia, ou seja, você tinha 2 reis. Além disso, você tinha 5 éferos. Esses éferos eram como sábios, líderes, conselheiros desses reis. E você tinha uma assembleia popular. Então, era um misto, né? Nenhuma monarquia, de uma diarquia, de uma aristocracia com uma democracia. Então, era muito, muito curioso esse sistema, e ele ajudou, ele foi um éforo, né, um desses líderes, um desses aristos, e ele ajudou aí a afirmar essa estrutura política. Então, ele tem frases muito interessantes. Uma delas é obedecer às leis. Então, dentro da nossa reflexão, ou seja, quem é o sábio? O sábio é esse ser humano que vive de acordo às leis da natureza, às leis do universo. Ele é obediente a essas leis. E nessa obediência radica a sua liberdade, por contraditório que isso possa parecer. Outra frase dele também é: cultive a tranquilidade, cultive a serenidade. A gente sempre pensa assim, Esparta, né, como aquele povo guerreiro e tal, porém aí tem uma frase, um ensinamento muito importante de Quilon para a gente. Ou seja, cultive a tranquilidade da alma, ou seja, aquela alma que não está perturbada pelo mundo dos desejos, das paixões, dos prazeres, das ambições, uma serenidade interior. Outra figura, outro sábio, então, Cleóbulo de Lindos, também foi um governante,
se diz que ele teria se formado no Egito e que o seu governo teria sido exemplar e trouxe muito benefícios para a cidade de Lindos. Tem várias frases atribuídas a ele. Uma delas é: buscai a virtude e evitar o vício. Isso aqui é muito interessante, porque quem é o sábio? Ou seja, o sábio é o ser humano virtuoso. Porque se for um ser humano que tem muitas informações, tem muitos conhecimentos, porém não desenvolveu seus valores, suas virtudes, está preso a uma série de vícios, ou seja, esse não sabe para o mundo grego. Outra frase dele: evite a injustiça. Então essa tônica de buscar a justiça está presente na maioria deles. E outra frase aqui muito interessante é: a medida é o melhor. Então essa frase a gente vai encontrar em vários desses sábios. Então isso tem a ver também com todo o contexto cultural e científico da Grécia, né? Ou seja, os gregos eles começam a medir as coisas, a calcular as coisas, a administrar as coisas. Então é um cuidado de medida com as coisas, com o que está no nosso ambiente externo, porém é uma medida interna também. Ou seja, o ser humano tem que ser moderado, né? O ser humano tem que buscar moderação. Então essa ideia da medida a gente vai encontrar bastante entre eles. Outro sábio é o Bias de Priene. Bias também foi um sábio muito interessante, nascido por volta do ano 600 a.C., um grande defensor da justiça. É um tipo de um advogado da época. Ele era chamado para aconselhar as pessoas nessas questões de justiça, participava de julgamentos, sempre defendendo a favor do bem. Tá? Se diz que certa vez ele pagou por algumas meninas que haviam sido capturadas, presas, educou elas como filhas e depois conseguiu devolver elas para a cidade original delas. E muito curioso a forma como ele morreu. Se diz que ele estava no julgamento, defendendo seu cliente, e no final, quando saiu o veredito a favor do seu cliente, quando eles foram olhar para Bias, ele já estava morto. Então ele morreu defendendo a justiça lá até o seu último instante de vida. Então tem uma frase atribuída a ele que é a aprender a saber ouvir. Então isso é muito interessante. Então às vezes a gente pensa assim que o filósofo, o sábio, é o que sabe falar, que fala de qualquer coisa, que é capaz de falar de vários temas. Porém, antes há que aprender a saber ouvir. Antes de o sábio, o filósofo, saber falar, ele tem que aprender a saber ouvir. O filósofo pré-socrático Heráclito gostava muito do Bias, por causa dessa frase, dessa outra frase que é atribuída a ele, que é: a maioria é perversa. Então também há que entender essa frase. Não quer dizer que as pessoas são más, ruins, não é nesse sentido. Ele está querendo dizer, olha, que normalmente a maioria das pessoas estão no mundo da opinião, elas não estão ainda na sabedoria. Então, cuidado de repetir o que a maioria das pessoas repetem, de pensar da mesma forma que a maioria pensa. É importante, como a gente falava antes, aquele estudo cuidadoso. Ou seja, infelizmente, a sabedoria ainda não está presente na maioria das pessoas. E certa vez perguntaram para Bias como se deveria comportar no momento de muitas adversidades, né? Estudando aí o Bias, me lembrei muito desse nosso momento, desse nosso ano, de todo esse processo de pandemia, enfim. E como o ser humano deve se portar no momento de adversidades. E Bias respondeu, olha, o ser humano, ele não tem que fugir, ele tem que se comportar de forma muito digna, com muita dignidade. O outro sábio é o Solon de Atenas, da grande cidade de Atenas. Então Solon também ele é bastante famoso.
Alguns dizem, então, que ele seria avô de Platão, enfim. De qualquer forma, se fala que Platão seria um descendente de Solon. Solon foi um grande estadista em Atenas, um grande legislador. Ele trouxe uma série de leis, promoveu uma série de mudanças na cidade, coisas na época que foram muito revolucionárias. Ele permitiu que vários cidadãos pudessem participar dos tribunais. Ele acabou com a escravidão por dívidas, tá? Então ele foi fazendo uma série de mudanças a favor da justiça, da equanimidade, das boas leis. E, infelizmente, entrou na política ateniense o Pisístrato, e foi um tirano. E Solon, então, teve que se exilar. Ele se retira de Atenas. Uma dessas frases atribuídas a Solon é conheça-te a ti mesmo. Então, essa grande frase que o Sócrates sempre repetiu e que estava lá no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, essa frase é anteriormente atribuída a Solon. O que acontece é que esses ensinamentos, esses sábios, eles vão sendo passados ao longo dos séculos e alguns deles ficaram gravados, registrados lá na cidade de Delfos. E aqui é interessante, porém, quando Solon está falando de conheça-te a ti mesmo, ele está numa outra reflexão aqui, provavelmente, o que se diz, né? Onde ele está falando, olha, conheça as suas limitações, ou seja, conheça o seu limite. E a gente entende que ou seja, aquilo que você precisa superar, né? Aquilo que você precisa transcender, porque realmente o sábio vai ser aquele que vai, então, superar essas limitações que ele conheceu. Outra frase atribuída a ele se você quer que os outros sejam honestos, comece sendo honesto. Outra frase, para você saber chefiar, antes tem que saber obedecer. E outra frase é guia-te pela razão. E por fim, temos o Tales de Mileto, que eu deixei aqui por último, porque desses sábios, ele vai ser incluído também na lista dos filósofos. Curiosamente, Tales de Mileto aqui vai ser o único incluído na lista dos filósofos. Inclusive, outra diferença de Tales para os demais é que Tales conforma uma escola de filosofia, né? Uma escola de Mileto. Tá? Então, Tales ele estudou muito a astronomia, ele teria previsto um eclipse, né? Estudou proporções geométricas, também estudou no Egito. Então, Tales foi muito ativo nesse setor cultural e também no aspecto filosófico, né? Já que ele, então, foi assim o precursor dessa escola filosófica de Mileto. Uma das frases atribuídas a Tales de Mileto é nada em excesso. Então, essa frase que depois lá na frente os estoicos vão repetir bastante, também se fala nessa época dos sete sábios também falando isso, nada em excesso. É isso, ou seja, os gregos estão nesse momento de medir muitas coisas. Porém, como eu falava antes, medir não só externamente, porém internamente, né? Então, toda essa proposta de moderação, de conhecer as coisas com cuidado, de medir, de calcular. Então, em síntese, aí teríamos esses 7 sábios aí da Grécia Antiga. Bom, dentre as ideias que você abordou, Bernardo, teve uma que me chamou muito a atenção, que é a ideia da tradição. Fica muito claro aí também que há uma transmissão de ideias, uma transmissão não só de pensamentos, mas de ideias muito vivas, muito práticas, muito valorosas, que vão dar nascimento a outros grandes filósofos, que vão alimentar outras ideias e que vai ser corroborado ao longo da história por grandes pensadores, grandes filósofos, grandes seres humanos. E dentro disso, eu gostaria que você falasse se esses filósofos, daquilo que a gente tem registro, claro, fundaram escolas, tiveram discípulos também, propriamente ditos. Como foi essa transmissão? Como se dava esse processo? Então, é realmente como você falou, falta muito pouca informação. O que a gente vê é mais em relação a Solon e o Tales. Tá? Então, em relação ao Solon,
ele teria escrito algumas obras, alguns livros, né, e isso teria sido transmitido em Atenas. Isso ficou aí de alguma maneira, né, que inclusive Platão menciona o próprio Solon em algumas de suas obras. E o destaque realmente em torno do Tales de Mileto, porque ele foi o precursor da escola de Mileto. Então na sequência vem aí o Anaximandro de Mileto, depois o Anaxímenes de Mileto, e a partir daí se considera então o início da filosofia. Então isso é interessante, justamente quando começa a ficar mais claro esse processo de transmissão de uma tradição de conhecimento de mestre a discípulo, através da escola de Mileto, aí se fala, olha aí, do início da filosofia. Bom, Bernardo, para encerrar o nosso podcast, eu gostaria que você falasse então da importância da filosofia para se chegar à sabedoria. Porque, como você fala em algum momento do podcast, é um processo de construção. Ou seja, nada vem do nada. Há que ter um esforço, há que ter valor, há que ter inteligência, há que dar forma às coisas, e o filósofo é aquele que busca a melhor maneira de se fazê-lo. Ou seja, não só fazer arte de qualquer maneira, não só fazer política de qualquer maneira, não só fazer ciência de qualquer maneira, ou religião também, mas sim fazê-los desde um ponto de vista elevado, mais reto, mais moral, mais atemporal, para que tudo o que advenha disso nas sociedades leve a um princípio de unidade, a um princípio de união, e não de enfrentamentos. E é o que nós temos visto no mundo atual. Então a filosofia nos fala de unidade, de sabedoria, e para isso há que se construir a si próprio. Então, para se chegar à sabedoria, há que passar por um processo filosófico inevitavelmente. Eu gostaria que você falasse então da importância desse processo filosófico e, claro, das ferramentas que a filosofia nos dispõe para que a gente seja melhor e em algum momento possamos ser também um pouco mais sábios. Então, temos que começar assim compreendendo que o ser humano, assim, por natureza, ele é um filósofo, ele é filosófico, porque que ser humano quer amanhã se tornar mais ignorante? Que ser humano quer que lhe contem mentiras? Então, isso não é muito coerente. Aristóteles, numa de suas obras, ele diz que o ser humano tende ao saber, tende ao conhecimento, desde o seu nascimento. Então, ou seja, a busca do conhecimento faz parte da natureza humana. Quando a gente fala de filosofia, de filósofos, estamos falando de seres humanos que estão tomando consciência dessa natureza e querem se dedicar mais profundamente a essa busca, de tal maneira a buscar não só conhecimentos, mas também algumas verdades, e por que também não a sabedoria. Então a filosofia ela é importante porque ela vai ao encontro do desenvolvimento e alcance do nosso verdadeiro ser, de tal maneira que a gente possa realmente desenvolver o melhor das nossas qualidades e dos nossos potenciais. Tá? Então, ou seja, o filósofo ele não é o sábio, porém é esse que está buscando um caminho para chegar na sabedoria. Obviamente, esse caminho não é imediato, né, de um dia para outro, mesmo porque entender o que é sabedoria é algo muito profundo. Então, esses ensinamentos que a gente trouxe e esses conceitos são algumas pistas. É um ponto de partida para a gente começar algumas reflexões. Porém, a filosofia não deve se deter só na reflexão. Então, ou seja, a gente tem que internalizar os ensinamentos, vivenciar e trabalhar o ser humano, trabalhar as nossas qualidades como um todo. Porque o ser humano não é só pensamento, é também sentimento e é também atividade. Então, essa sabedoria, esse conhecimento tem que começar a se refletir na nossa forma de pensar, sentir e agir, de tal maneira que possamos ter uma conduta mais coerente, uma conduta melhor diante de nós mesmos e contribuindo com as nossas sociedades. Porque, ou seja, o filósofo ele não é
alguém alienado da sociedade, como a gente vê nesses exemplos. Ou seja, eles estão ativamente aprendendo esses conhecimentos, esses graus de sabedoria e transmitindo isso para aqueles que estão ao seu redor. E para encerrar, gostaria de deixar um ditado popular da Grécia Antiga em relação a esse tema, onde diz o seguinte: o que é o mais velho? Deus. O que é o maior? O espaço. O que é o mais belo? O universo. O que é o mais sábio? O tempo. Belíssima reflexão, belíssimo ensinamento. Bom, Bernardo, dessa maneira encerramos o nosso podcast. Mais uma vez agradeço a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Saiba mais também através das nossas redes sociais da Nova Acrópole. E para aqueles que queiram nos contatar e saber um pouco mais sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Concerto para Piano e Orquestra número 2, em Si maior, opus 83, Andante.